eu acho importante falar também que o conhecimento sobre o trabalho com chocolate vai fazer com que os meus alunos se deparem com uma dificuldade e consigam arrumar a melhor solução para aquele problema. Acho que foi assim que eu fui desenvolvendo tantas gambiarras. E hoje a gente está falando sobre, principalmente, o armazenamento. Então, se a gente não tem a cozinha ideal e dos sonhos ainda, bora começar com a nossa sequência de gambiarras para a gente ter uma Páscoa brilhante e possível. Eu já te contei sobre a importância do armazenamento correto do chocolate e que os inimigos são umidade, temperatura alta, contato com o ar e com a luz. Mas, como que eu vou conseguir armazenar de maneira ideal ou da melhor maneira possível um chocolate se eu trabalho num lugar que faz calor? Bora fazer o que é possível com o que a gente tem. E uma das técnicas que com certeza é das mais revolucionárias é o congelamento. Você já pensou em congelar chocolate? Quem me segue, quem me acompanha, sabe que em 2022 eu congelei a minha Páscoa inteira. Produzi tudo, taquei tudo no freezer e casquei fora para Las Vegas. Depois disso, eu fiz toda a dinâmica com alguém que ficou no Brasil para o descongelamento e a entrega dos meus ovos de Páscoa. Um tanto de gente ficou de boca aberta, meu Deus, ela é louca, eu não acredito, mas eu tenho certeza que essas pessoas não eram meus alunos. Os meus alunos sabem congelar, eles confiam e eles sabem o poder que o congelamento tem. Muitas pessoas têm preconceito com o congelar, porque elas têm uma referência de uma comida congelada, que normalmente é ruim. Mas a comida congelada, ela é ruim, não é porque ela é congelada, é porque ela é ruim de verdade. Se eu congelo coisa boa, eu descongelo coisa boa. Eu acho que esse é um dos maiores preceitos para a gente entender o potencial do congelamento. No curso de Chocolataria 1 especial de Páscoa, eu tenho um módulo de organização que é muito focado no planejamento e no congelamento dos ovos ou dos chocolates em geral. E eu tenho um feedback muito especial mesmo dos alunos que têm um resultado perfeito, impecável, otimizando a produção. O que eu fico me perguntando muitas vezes, porque eu já falei sobre congelamento nas redes sociais também, e o que eu mais recebo é um choque total. Várias pessoas, inclusive, relatam que já me viram falando de congelamento, mas têm medo de congelar. E eu me pergunto, gente, mas de onde vem esse medo? Acho que é o mesmo medo que vocês têm no trabalho com chocolate muitas vezes. O medo, ele está muito atrelado à falta de conhecimento e à falta de prática. E aí, o que acontece? Vocês me colocam às vezes numa situação da pessoa que detém o conhecimento, que o que eu falo é verdade absoluta, e na hora que vocês decidem testar a técnica, vocês não testam, vocês fazem valendo. E aí vocês quase me matam do coração, porque teste nenhum deve ser feito para valer. Você precisa de... Por isso que chama teste. Ele tem que ser feito antes. Não é porque você tem uma encomenda daqui a um mês que você vai congelar essa encomenda. Você precisa de fazer um teste de congelamento antes. Por que eu falo isso? A gente tem uma capacidade de absorver conhecimento que muitas vezes não bate com o conhecimento que é passado. O que eu tô falando aqui para vocês, se vocês assistirem essa aula 1, 2, 3 vezes, cada vez que você reassistir, você vai absorver uma coisa nova. Então você pode assistir o que eu tô falando aqui, executar o que você achou que entendeu e não funcionar. O que eu tô te falando, o que eu tô te ensinando está correto. Mas a gente tem que dar a margem de erro também. Um detalhezinho que talvez você achou que não era tão relevante, não executou e o congelamento acontece de maneira errada. Se você faz isso para valer, ao invés de testar, você pode perder toda uma produção. Então, para qualquer profissional, gente, tudo que é dito, teste, coloque na sua cozinha, coloque em prática, exerça a autorresponsabilidade do seu negócio. Eu entendo a correria da vida, eu já passei por isso, eu passo pela correria da vida o tempo inteiro. Às vezes a gente recebe uma informação que é valiosa, a gente não consegue aplicar, a gente tem medo de perder insumo, a gente tem medo de errar, mesmo que só a gente saiba que o erro aconteceu. Mas uma dica valiosa, acho que dos mais... Você vai colocar assim, na parede da sua cozinha. Testar.
Não existe cozinha sem teste. A cozinha é um grande laboratório. Em 4 dias você descobre se eu estou falando a verdade ou não. Vou te contar agora o passo a passo para um congelamento e um descongelamento correto. Quando você for escolher um congelador, um freezer para comprar, é muito importante que ele seja frost free. Mas se você já tem o equipamento, tudo bem, vai dar certo. O cuidado que a gente precisa de ter é evitar de todas as maneiras possíveis que a umidade presente nesse equipamento, presente no freezer ou no congelador, entre dentro da nossa embalagem. Isso pode ser facilmente resolvido com várias camadas de plástico filme ou uma boa embalagem hermética. Para congelar é muito fácil. Peguei a minha embalagem, embalei bem e levei para o freezer. Pega o que você tiver na sua cozinha. Bombom, barrinha, brigadeiro. A barrinha pode estar embalada, pode já estar no saquinho, pode ter lacinho. O brigadeiro pode estar enrolado, pode estar dentro da forminha. Os meus bombons, eu congelo eles inclusive já na caixa que vai para presente. Macarrons, a mesma coisa. O que você quiser congelar, você vai colocar na caixa, embalar com plástico filme e levar para o congelador. O outro segredo, a maneira para ter um resultado impecável é como descongelar esse produto. Uma informação importante também é não deixar um grande espaço, pouco produto e muito espaço na sua embalagem. Preencha toda aquela embalagem com chocolate ou faça uma embalagem menorzinha. Você pode até pegar a barrinha de chocolate que você tem, se você quiser, ela já está embalada, passa plástico filme nela, protege e leva para o congelador. Para a gente descongelar, aí que está o segredo. Eu vou pegar essa minha embalagem que está no freezer, no congelador, colocar por 24 horas na geladeira e 24 horas em temperatura ambiente. Se eu tenho uma temperatura ambiente ideal entre 18 e 21 graus, eu posso pegar essa embalagem e já levar diretamente para o ambiente. Tem gente que fala 48 horas, tem gente que testa com 24 horas. 24 horas também funciona bem. É só uma recomendação da Anvisa que esse produto passe por um processo de resfriamento controlado e não caia de temperatura muito rápido, tá? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. O segredo para ter um bom resultado é você encostar nessa caixa, nessa embalagem e sentir se a temperatura que está ali é a mesma do ambiente. Em hipótese alguma, nunca nessa vida, em tempo algum, você vai tirar essa embalagem do congelador e arrancar aquele plástico filme. Porque aquele ecossistema que a gente protegeu lindamente da umidade e do ar, você está abrindo ele no momento errado. O segredo para dar certo é justamente que essa temperatura se equalize, para que não aconteça de gerar umidade pela diferença de temperatura, que é o que a gente chama de condensação. Mas, Rê, não vai suar? Não vai. Rê, mas não vai perder o brilho? Não vai. Mas não vai ficar melado? Não vai. Eu não tô aqui como a detentora da verdade absoluta, que você tem que confiar em tudo que eu tô falando. Justamente por isso, você vai me prometer que você vai fazer esse teste e vai me mostrar. Eu tô te pedindo 4 dias. 4, 5 dias a gente resolve essa dúvida que tá aí te matando e muitas vezes te impedindo de dar um passo muito especial em relação à produtividade. Entender e conhecer faz parte, inclusive, da conversa que você pode ter com o cliente. Você pode enviar, por exemplo, seus produtos congelados. Tinha uma loja de macarrons aqui em São Paulo, lá da França, e os macarrons vinham da França. E todo mundo ficava assim, que chique, eu estou comendo um macarrão que veio da França. Como é que esse macarrão veio da França, gente? Quem que fez esse macarrão? Se ele veio da França, ele veio pronto da França. Ele chega aqui, obviamente, congelado. Então, o congelamento é um passo muito especial quando a gente fala na produtividade.